Então vamos iniciar a nossa atividade retroativa referente ao bloco 4. Lembrando que essa atividade, vamos trabalhá-la antes do bloco 6. O que nós temos aqui? Figuras planas e figuras não planas. Como o próprio nome já fala, nós já podemos ter uma ideia da diferença entre elas. Nós temos aqui os exemplos de uma folha de papel, folhas, de papel. Temos o exemplo de envelopes e aqui nós temos exemplos de uma bola e uma panela. Qual a diferença entre eles? As figuras planas são aquelas figuras que poderíamos dizer que elas não têm a parte interna. Ela é uma superfície que não tem a parte interior. Que na matemática podemos dizer que são objetos que não são tridimensionais. Mas, popularmente, podemos dizer que são objetos que não têm a parte interna, como estes aqui estão, como também a superfície de uma mesa, como a superfície de um caderno, enfim. Já aquelas figuras que não são planas, são figuras que possuem essa parte interna, que nós poderíamos falar no popular, tem a parte de dentro, e são chamadas de figuras tridimensionais. São figuras que têm largura, altura e comprimento, Mas se nós formos falar, se nós formos diferenciar, nós podemos usar esse conceito, que são figuras que têm a parte de dentro. Então, essa é a nossa primeira parte, onde diferenciamos as figuras planas das não planas. Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo. Agora vamos especificar as figuras planas e não planas. A partir de agora, vamos nomear essas figuras. Partindo do conceito de corpos redondos e poliedros. Como nós vimos, temos as figuras planas e as não planas. É justamente sobre as não planas que vamos trabalhar agora. E ela é dividida em dois grupos, olha só, que são os corpos redondos e os poliedros. Os poliedros vamos ver já no próximo vídeo. Mas e os corpos redondos? Como o próprio nome já fala, são objetos que têm a sua forma circular, como uma bola. Como podemos ver aqui também, o formato do lápis, ele é redondo, Uma latinha. Podemos também citar outros exemplos aqui, como por exemplo, um rolo de papel higiênico, uma caixinha de som redonda, que não pode ser de outro formato, claro. E elas vão se diferenciar dos poliedros. Qual é essa diferença? Os poliedros, assim como os corpos redondos, têm uma parte interna, como a caixa de sapato, por exemplo. Nós sabemos que a caixa de sapato tem a parte de dentro. Porém, ela já vai ser um tanto quanto diferente dos objetos redondos, como já está bem visível, Como podemos notar, essa caixa ela não tem partes redondas, então por isso se diferencia e ela passa a se chamar de poliedro. Aqui temos o exemplo de uma caixinha de leite e temos também o exemplo de um dado. Podemos usar outros exemplos, para mencionar, para citar, como uma caixinha de som já quadrada. Acabamos de misturar as coisas. Enfim, são objetos que vão se diferenciar pelo seu formato. Agora já saímos daquele conceito de figuras planas, E falamos agora sobre aquelas figuras que têm a parte interna, que são os corpos redondos e o poliedro. Vale destacar, super importante destacar, é que os corpos redondos já têm a própria nomenclatura. O próprio nome já diz tudo, São corpos que têm alguma parte redonda.
Já os objetos que são chamados de poliedro, esses, por sua vez, já têm a superfície quadrada, retangular, enfim. Então essa é a nossa pequena dica e qualquer dúvida você já sabe, é só mandar mensagem. Então, continuando com o nosso tema, objetos, né, corpos redondos e poliedros, nós temos aqui os exemplos que conhecemos na geometria. Qual é a definição de corpos redondos? Os corpos redondos são sólidos geométricos, como eu falei, né? É um tema voltado para a geometria, que tem pelo menos uma das partes na forma arredondada, como por exemplo o cone. O cone tem somente a parte de baixo na forma circular, na forma arredondada. O cilindro, por sua vez, já tem duas partes, né, que está na forma arredondada, além do seu formato, do seu corpo, né? Assim também como o cone. Se você observar o cone, que dá uma ideia de funil, né? Ele também tem um formato arredondado, não só na sua base, como também em todo o seu corpo. E o mais conhecido deles, que muita gente sempre confunde com círculo, né? É a esfera. Por quê? Qual a diferença entre a esfera e o círculo? Que o círculo é apenas uma linha, a esfera é como se fosse uma bola, né? Tem a parte interna. Já aqui nós temos os poliedros, que são sólidos geométricos, também o mesmo tema, né? Geometria, que não tem a forma arredondada. Olha só a básica e única diferença. Enquanto que os corpos redondos, como o próprio nome já diz, tem uma das partes arredondada, o poliedro não vai ter. E aqui temos alguns exemplos de poliedro, como o paralelepípedo, cubo e o prisma. Lembrando que existem vários outros, né, que durante o decorrer do conteúdo vamos estar conhecendo um pouco mais.